Essa vai ser a aula sobre terapia anticatabólica na UTI. Talvez uma das aulas mais importantes do módulo. Vamos falar sobre catabolismo e anabolismo, né? Mas vamos falar brevemente, porque já tivemos uma belíssima aula sobre REMIT. Falaremos sobre esteroides anabólicos androgênicos e outras medidas não hormonais também, tá? Vou resumir nesse quadro aqui a resposta ao estresse, que eu acho que é a base do que a gente precisa entender para poder discutir as terapias anticatabólicas logo na sequência, tá bom? Vamos começar aqui, vocês conseguem ver aí o negócio? Começa sempre com uma injúria tecidual, tá? Ou com algum estresse psíquico, né? Estresse psíquico também libera as respostas endócrino-metabólicas, tá? Todos vão convergir para a mesma via, mas o estresse psíquico já entra direto na estimulação do hipotálamo por vias centrais. O que vai acontecer com a lesão tecidual? A gente vai ter inflamação local, e a depender do tamanho dessa inflamação local, isso pode se tornar uma inflamação sistêmica. Vide um paciente queimado, por exemplo. Ele tem tantos locais queimados com inflamação local que essa quantidade toda de citocinas que está passando pelo sangue são tamanhas que é como se o corpo inteiro tivesse inflamado. E é o que basicamente é. Tá? As citocinas elas vão atuar no fígado e fazer com que o fígado passe a produzir proteínas de fase aguda, ou seja, vai parar de produzir algumas proteínas para mudar o metabolismo para proteínas que vão ajudar na opsonização de bactérias, que vão ajudar na resposta ao trauma, vai produzir fatores de crescimento e por aí vai. Então o fígado ele vai deixar de ser uma figura aí anabólica e vai passar a ser uma figura mais catabólica. Outro caminho que a lesão tecidual vai fazer é pelo caminho da dor, através da medula. Vai chegar ao hipotálamo, vai liberar norepinefrina, epinefrina, vai estimular a hipófise, vai produzir e vai começar a estimular outras células produtoras de mediadores neurológicos e produzir também hormônios como TSH, tá? Vai diminuir LH-FSH, vai aumentar a prolactina, vai aumentar a GH, e a gente vai a CTH, vai produzir corticoide, né, o cortisol. Pâncreas vai produzir menos insulina e produzir mais glucagon, mediado pela epinefrina, que vai vir da adrenal, e por aí vai. Então a gente vai ter uma série de hormônios, que a gente já falou um pouquinho na aula de REMIT. Acho que são os hormônios basicamente que vão induzir o catabolismo. Hormônios de estresse, cortisol, catecolaminas, renina, aldosterona, glucagon, vai diminuir a insulina e por aí vai. E o que é que isso importa para o músculo? Né? Importa bastante, tá? Quando a gente tem lesão e inflamação, a gente vai ter, consequentemente, produção de radicais de oxigênio, radicais livres, tá? Que vai causar lesão em mitocôndria. Aqui eu gostaria que vocês vissem a evolução de mitocôndria de um paciente crítico, tá? Isso aqui é uma mitocôndria normal, você vê que ela tem as cristas, né, internas, que é onde a gente faz a produção de energia. Você vê a mitocôndria se aos poucos perdendo sua organização e no fim ela se torna mitocôndrias fantasmas, mortas, vazias, que não são capazes de gerar energia. Então a gente vai ter um estresse oxidativo, disfunção de mitocôndrias, queda de ATP, as células musculares vão morrer e a gente vai perder função muscular. Mas a gente vai ter outros mecanismos para levar a isso, tá? Dano neuronal, por drogas, por hiperglicemia, por hipercortisolemia. A gente vai ter isso tudo levando a menor estimulação do músculo e perda de função muscular. Alterações eletrolíticas que vão mudar a bomba de sódio e potássio, vão levar também à destruição de células, a dificuldade de comunicação do neurônio com o músculo, perda de função muscular. Alterações hormonais que vão levar a um catabolismo ao invés de anabolismo, como a gente já viu na aula de REMIT, que vão levar a perda de músculo, tá? Atrofia muscular e a própria desconexão com o sistema nervoso
e a perda de estímulos, como por exemplo, quando a gente bloqueia um paciente, quando o paciente está fazendo pouco uso de sua musculatura, isso também vai levar à atrofia muscular. Então a gente tem todo um cenário. O paciente crítico é um paciente que vai estar catabólico, que vai estar hipercortisolenêmico, que vai estar com estresse oxidativo alto, que vai estar com pouca energia, que vai estar com pouca mobilização. Tudo isso vai levar a uma disfunção de quantidade e de qualidade da musculatura. E isso é importante, tá? Isso é muito importante. E a velocidade com que isso acontece vai variar de pessoa para pessoa, tá? Veja só, um paciente jovem que ficou na cama, deitadinho, por 28 dias. Ele teve mais ou menos uma perda aí de 500 gramas de massa muscular na perna. Um paciente idoso, em 10 dias, ou seja, 18 dias a menos de inatividade, ele teve quase 3 vezes mais a perda de massa, 1.500. Um paciente idoso hospitalizado, ele vai ter basicamente a mesma perda que o idoso teve em 10 dias, só que em 3 dias. Então você já vê, né? O paciente que interna porque fez uma pneumonia, é velho, então teve um AVC e é idoso, esse paciente ele vai perder muito rápido, muito mais rápido do que um jovem, muito mais rápido do que um idoso saudável, a sua musculatura. E por que que isso é importante? Porque perder músculo mata. Músculo é a nossa poupança, né, para nossos momentos de criticidade. Aqui tem uma demonstração muito interessante do que acontece quando a gente perde a musculatura. Aqui no eixo X a gente vê percentual de perda de massa corporal e no eixo Y a gente vê mortalidade em risco. O paciente que perde 10% da sua massa corporal magra tem 10% mais de risco de morte, tá? Já tem alteração no sistema imune, já tem mais infecções do que um paciente que não tem. O paciente que perde 20% tem 30% de mortalidade, já não está cicatrizando. Esse paciente vai fazer úlcera de pressão, não vai cicatrizar, vai para cirurgia, não vai fechar, vai ter decência, vai ter fístula. O paciente que perde 30% da massa, ele tem 50% de risco de mortalidade. Ele é um paciente que você não vai conseguir sentar ele porque ele vai estar muito fraco, ele vai ter um risco muito aumentado de pneumonia. Esse paciente ele vai fistulizar. Um paciente que perde 40% da musculatura, ele tem 100% de risco de morrer. É virtualmente impossível um paciente que perdeu 40% da musculatura sobreviver. E geralmente ele vai morrer de alguma infecção. Isso acontece com todo paciente crítico, não precisa ser idoso, né? Eu trouxe o idoso como exemplo porque o idoso é bastante grave nessa situação. Tá? Mas o paciente crítico, no geral, independente da idade dele, ele vai ter uma relação entre proteólise e síntese de proteína muito aumentada nos 10 primeiros dias. Esse paciente vai perder muito mais proteína do que ele é capaz de produzir. E aí ele vai ter basicamente uma perda muscular em torno de 20% nesses 10 primeiros dias. Não é incomum ver esse tipo de coisa. Então você entende por que os pacientes críticos eles infectam, fazem PAV, porque eles estão sempre tendo distensão abdominal, não cicatriza, porque é difícil manejar esse paciente. Então, porque ele perde muito músculo. Tá? E a gente consegue ver isso na própria fibra muscular. Se você passar um ultrassom na fibra muscular, você vai ver essas alterações acontecendo. A fibra perdendo o ângulo de penação, a fibra ficando infiltrada de gordura, tendo degeneração. E esse paciente vai ter fraqueza muscular persistente. E como que o paciente evolui desse jeito? Depende se ele está grave e se ele está sendo alimentado. Aqui a gente tem um gráfico que mostra por tempo, tá? Por semanas, e perda de massa corporal magra em porcento. Pacientes todos começaram 100%. A linha vermelha é o paciente que está grave, catabólico e está sem dieta, está em jejum. Esse paciente em 2 semanas ele vai perder seus 40% de massa magra e provavelmente vai morrer. O paciente que está grave, catabólico, mas está tendo nutrição, ele vai perder nas 2 primeiras semanas 20%, mas ele vai segurar. Óbvio que ele pode cronificar essa doença e fazer o segundo impacto, fazer uma nova doença, uma nova pneumonia, fazer uma nova lesão, etc., uma infecção, e aí ele continua perdendo músculo. Mas vocês veem que
a diferença de queda quando você adiciona nutrição nesse paciente, ela é muito maior. O paciente que é crônico inflamado, ele tem uma perda compatível com a perda do paciente que é agudamente inflamado, mas está nutrindo. Tá? E o paciente que é cronicamente inflamado e nutrido, ele é um paciente que tende a ser mais magrinho, com uma perda de massa, mas não uma perda tão importante. Então, assim, os pacientes vão depender se eles estão bem nutridos ou não, se eles estão muito inflamados ou não, essa perda muscular dele. Beleza, sobreviveu ao UTI, passou, resolveu? Não resolveu, tá? Geralmente até a saída da UTI resolve sim o metabolismo de proteína muscular, mas a massa muscular perdida ela vai demorar quase 5 anos para você ganhar ela de volta. A função muscular, a força muscular de um paciente que não teve um manejo adequado e não teve uma reabilitação adequada, ela não vai voltar ao normal. Nem em 5 anos. Mesmo que você tenha a massa muscular de volta, a função, a capacidade dele poder fazer as atividades do dia a dia dele, de sentar, de levantar a netinha no colo, de fazer o que for preciso a ver, não vai ser igual quando ele era antes de entrar na UTI. Tá? E aí, qual o segredo do sucesso? Como é que a gente faz para tirar um paciente que está assim, para deixar ele assim, que é como a gente quer ele, né? E vocês podem achar engraçado, mas esses caras, eles têm muita coisa em comum, esses pacientes. Eles são dois sobre-humanos, cara, porque para esse aqui sobreviver ao remite todo, ao catabolismo todo, esse cara fez um esforço muito grande. Ele tem um corpo sobre-humano, igualzinho a esse, só que cada um para um lado. E aí a gente tem que perguntar para os profissionais, né? Qual é o segredo do sucesso? Pergunte a um bodybuilder que você vai saber. Treino duro, descansar bastante, bater os seus macros e tomar suas vitaminas. Sim, as vitaminas. E a gente vai falar das vitaminas no final. É conhecimento de todo mundo hoje no YouTube, isso, mas tem base científica. Se a gente pegar a principal via de regulação do metabolismo muscular, que é a via do mTOR, você vai ver que os nutrientes, os macros, estimulam essa via a aumentar a sobrevida do músculo, aumentar a produção de citoesqueleto, aumentar a síntese proteica, a síntese lipídia e diminuir a autofagia. As vitaminas, a testosterona, né, estimula o mTOR. O cortisol, que é o hormônio do estresse, que você vai ter alto se você não descansar, se você não dormir, inibe o mTOR, ou seja, aumenta a autofagia e diminui a sobrevida celular. Tá? Estresse energético, se você não estiver batendo suas metas nutricionais, se você estiver muito inflamado, dano ao DNA, TNF-alfa, enfim. Tudo converge para uma via de ou sobrevida ou morte da musculatura. Então a gente precisa sempre olhar essas coisas. Quando a gente quer que o paciente saia do leito da UTI e se torne um grande bodybuilder, a gente tem que garantir desde o início que ele tenha nutrição adequada, bater os macros, treinar duro na UTI, descansar bem e tomar todos os seus suplementos. Então vamos começar com a terapia anticatabólicas. Né? Quais são os anabólicos não hormonais que a gente vai usar? Primeiro, a dieta. Não adianta você querer dar o suco para o paciente se ele não está nem tomando um suco. Então, você tem que focar em dar os nutrientes que esse paciente precisa. Aqui do lado direito, eu deixei uma amostra dos nossos pacientes fazendo calorimetria. Notem que essa faixa verde aqui é a faixa ótima de nutrição. É quando o paciente está recebendo ou até 10% acima ou até 10% abaixo do que a calorimetria diz que ele recebe. 33% dos pacientes. Tá? Aqui em cima são os pacientes que estão hipermetabólicos. São os pacientes que estão recebendo menos do que eles precisavam. A gente vê que 43% dos pacientes que a gente tem aqui na UTI, eles estão recebendo menos nutrientes do que eles precisam, menos energia do que eles precisam. Então, gente, a gente nunca vai conseguir tirar esse paciente do catabolismo se a gente não está dando o que ele precisa. A dieta, então, é o principal mecanismo, é a principal ferramenta anabólica que a gente vai ter. E não adianta a gente querer fazer qualquer outra coisa se a gente não estiver dando a dieta.
Porque sem os macros a gente não tem energia, a gente não tem tijolo para construir a casa. Você pode ter o pedreiro que você quiser, você não vai conseguir construir uma casa se você não tiver tijolo. Então, beleza, vamos olhar agora para os nutrientes específicos, tá? Aminoácidos. Dizem que suplementar aminoácido é bom para os pacientes. É bom para fazer com que esses pacientes tenham uma recuperação muscular melhor, etc. E da onde que se tira isso? Se a gente está dando aminoácido, a gente diminui a necessidade de recrutar aminoácidos de músculo. Então precisa quebrar menos músculo se você está dando aminoácido. 2. Aminoácido estimula a via do mTOR. Ótimo. Então a gente precisa especificar um pouquinho mais agora. Que tipo de aminoácido que a gente vai dar? Aminoácido de cadeia ramificada? Aminoácidos essenciais? Metabólitos de aminoácidos? Vamos olhar cada um desses agora. Tá? BCAAs, aminoácidos de cadeia ramificadas. E aminoácidos essenciais. A gente tem 4 grandes estudos realizados em UTI, mas a maior parte dos estudos eles não são realizados em UTI. A gente não tem evidência nenhuma de qualidade apontando que tem melhor desfecho a gente suplementar aminoácidos essenciais e BCAA para pacientes, tá? Apesar de que quando a gente olha para a leucina, um aminoácido específico, a gente tem uma tendência positiva, tá? Para melhores desfechos com a leucina. Então, pensando nisso, as pessoas começaram a olhar metabólitos da leucina, como o hidroximetilbutirato, também conhecido como HMB. Tá? O HMB ele é um metabólito da leucina, tá? E ele tem uma função muito potente de estimular a via mTOR. Então, por isso que ele é um candidato a suplemento anabólico que se usa muito, as pessoas falam muito dele, você vê um uso bastante. Tá? E, de fato, parece que o HMB ele tem uma utilidade muito importante. Você pode ver aqui, pacientes controle que não tomaram HMB e que ficaram em repouso no leito, eles tiveram uma perda de, em média, 2 kg de massa muscular. Quando a gente comparou com o paciente que fez uso de HMB, essa perda foi quase de zero. Os pacientes mantiveram a mesma quantidade de massa muscular. Isso nos dá uma vontade de querer prescrever o HMB. Quando a gente olha os estudos, as meta-análises dos HMB, a gente começa a ver que pode ser que tenha alguma coisa. Há uma tendência, tá? Paciente usando HMB sozinho, aqui, o diamante ele toca no eixo central, mas ele tem uma tendência a favorecer a suplementação. Quando a gente vê HMB junto com arginina e glutamina, aparentemente não tem muita diferença. HMB no suplemento, aí a gente vê uma grande diferença. Quando você junta todos esses, diz que o HMB ele é bom para diminuir para aumentar a força. Crítica que eu faço a isso, né? Você comparou um cara que tomou HMB e suplemento com um cara que tomou placebo. Eu acho que é uma comparação muito injusta. Você dá suplemento para uma pessoa e não dá para outra e dizer que foi o HMB que fez isso aqui. Tá? Tanto que o HMB sozinho também não cheirou muita coisa. Eu, pessoalmente, olho com um olhar um pouquinho mais cético para o HMB, apesar dele parecer ter sim sua utilidade. Tá? Outros estudos maiores. A gente vê que o HMB ele diminui a excreção de nitrogênio urinário, melhora o balanço nitrogenado e diminui a proteína C reativa e diminui a perda de ureia na urina. Dá para dizer que muda desfecho? Não dá para dizer que muda desfecho. Dá para dizer que faz a diferença aí, que o hidroximetilbutirato faz a diferença? Acho que é forçar um pouco a barra, tá? Parece que no paciente com câncer tem mais efeitos benéficos do que não apresentar benefícios. Os estudos quando a gente olha para ele, mas mais uma vez, são estudos bastante esquisitos, né, como comparar HMB com suplemento com placebo e que tem bastante falhas. Mas o HMB não faz mal. Ele é um aminoácido. Não custa muito caro, a dose de 3 gramas diária. Pode ser uma opção para a gente utilizar, tá? Em pacientes que estão mais catabólicos. Mas sim, com ressalva de que podem ser vozes da minha cabeça falando isso. Creatina. Creatina é outro metabólito de aminoácido. Ela faz parte do ciclo de renovação do fosfato orgânico.
do fosfato inorgânico no corpo, tá? A creatina, ela entra em contato com ATP, vira fosfocreatina, e a fosfocreatina é capaz de retornar o ADP em ATP, acelerando a velocidade de contração muscular, a função de não só, né, de muscular, principalmente muscular, mas de vários outros órgãos, como por exemplo neurônios. Neurônios usam esse sistema também para acelerar a renovação do ATP. Qual tem? A creatinina também, o cérebro usa essa mesma via. A creatina é maravilhosa, então, para muitos tecidos. Né? E aí, estudou-se creatina em muitas patologias. Né? Hoje, o que a gente sabe da creatina é que provavelmente ela funciona mesmo, melhorando força, principalmente força explosiva, né? E aí ela vai funcionar bem para atletas em recuperação de exercício, vai funcionar bem em paciente com lesão de coluna, lesão de medula, pacientes com doença artrite, reumatoide ou outras artrites, tá? E distrofias musculares. Não funciona em Parkinson, não funciona em pós-operatório de cirurgia ortopédica, não funciona em esclerose múltipla, não funciona em nenhum desse tipo de doença. Talvez funcione em lesão aguda, que é o nosso foco. Imobilização também pode ser o nosso foco, de certa forma. DPOC, ciência cardíaca, mitocondriopatias, tá? Então, talvez funcione. Talvez. A gente tem um estudo feito com 38 pacientes de DPOC, duplo cego, randomizado, que tomou creatina, tá, como método de intervenção. E a gente viu ganho de força nesses pacientes, principalmente no membro inferior. Tá? Então, pacientes que vão fazer um grande exercício de levantamento de peso, como talvez sair do próprio leito, possam ter um benefício com isso sim, com a creatina. Mas vai ser ganho de força, não vai ser preservação de massa muscular. Então, sobre os aminoácidos que a gente tira aqui de mensagem para casa. Leucina, HMB e creatina parecem ter sim uma utilidade. Nada muito convincente, tá bom? Tenham isso em mente quando vocês forem prescrever, se vocês forem prescrever. O HMB ele parece que aumenta mais a força do que aumenta a massa muscular. A creatina, idem, tá? Pode ser que aumente um pouco de massa, tá? Mas essa função vai ser sim, principalmente na reabilitação. Aquele paciente ficou muito tempo internado, neurocrítico, que agora está recuperando, tem que sair do leito, talvez ele ajude. Aminoácidos essenciais, aminoácidos de cadeia ramificada, eles parecem não ser muito promissores, tá? A glutamina, fiz uma revisão da literatura, assim, não tem nada muito firme para indicar a utilidade dela e a gente não vai ter base científica forte para recomendação de glutamina, aminoácidos essenciais e BCA, não. Tá bom? Se forem fazer reposição de aminoácidos, saibam das suas limitações de evidência e foquem na leucina, no HMB e na creatina. Ah, como é que eu vou dar leucina? Cara, o whey é uma fonte de absorção muito boa e é uma fonte de leucina muito interessante. Tá bom? O whey tem bastante leucina e tem uma biodisponibilidade muito boa. Beta-bloqueadores. Beta-bloqueadores são uma outra opção que a gente tem para melhorar o metabolismo. E da onde que a gente tirou isso? Tá? Paciente crítico, queimado, séptico, ele vai ter um aumento de catecolaminas plasmáticas. Isso vai estimular receptores de beta-1 e beta-2 adrenérgicos, que vai levar em aumento de frequência cardíaca, aumento do gasto energético, aumento da quebra de musculatura, aumento da resistência insulínica. E isso tudo são fatores que a gente já viu que diminuem a qualidade muscular. Tá? Por quê? Porque a gente vai ter um paciente que está hiperdinâmico, vai ter um paciente que vai estar gastando mais energia no coração, e o coração também tem músculo, o paciente vai estar com catabolismo muscular aumentado, e o paciente vai ficar hiperglicêmico. Então, se a gente mexer nisso, o racional é que o paciente melhore, ele tem um melhor desfecho, né? E quando a gente pensa nessas alterações, principalmente quando a gente olha para as catecolaminas plasmáticas, o paciente ele pode ficar com as catecolaminas aumentadas em 10 vezes por até 2 anos depois da injúria que levou ele para a UTI. Tá? E o que temos de evidência quanto a isso?
basicamente evidência em crianças, tá? E a gente extrapola para adulto. O que a gente teve? Pacientes queimados, em repouso, tinham um gasto energético maior do que os pacientes que estavam em uso de propanolol. Quando a gente faz o propanolol, a gente diminui o gasto energético basal desse paciente, logo a gente diminui o catabolismo, logo a gente precisa dar menos dieta para ele. E a gente pode ver aqui esse estudo, que é um estudo bem interessante, foram com 2 grupos de 12, né, crianças, mas ele marcou a fenilalanina para você ver ela entrando na musculatura do paciente. Então, quando a gente pega o paciente placebo, a gente mantém a mesma quantidade de fenilalanina marcada no músculo. Quando a gente bota o paciente com propanolol durante 2 semanas, a gente vê que ele tem, além de diminuir o gasto energético basal dele, ele tem um ganho de musculatura em 2 semanas. Então, sim, em crianças, propanolol parece ser uma medicação anticatabólica e, quem sabe, até anabólica. Por quê? Porque vai reduzir a carga de trabalho do coração, vai reduzir a taxa metabólica basal, vai reduzir a termogênese, vai favorecer a reciclagem de aminoácidos intramusculares, vai reduzir a resistência insulínica, vai estimular a expressão gênica do anabolismo, em comparação com o do catabolismo, vai otimizar a síntese de proteica em feridas, vai melhorar o uso de gordura periférica, deixando de fazer ciclo fútil de gordura gerando gordura, vai regular o sistema imune também e parece que melhora a resistência contra Staphylo aureus. E quando a gente pega nos pacientes sépticos e olha o grupo comparado a um grupo que fez esmolol e um grupo que não fez o esmolol, a gente tem uma mortalidade 50% menor comparado. Parece bem interessante quando a gente para pensar que a gente pode simplesmente só controlar a frequência cardíaca dos pacientes e melhorar o desfecho dele. Mas é seguro a gente fazer esse tipo de coisa, né? Porque o paciente séptico, um choque séptico, você vai usar um beta-bloqueador nele, você vai deixar ele mais hipotenso. De fato, deixa ele mais hipotenso. Paciente que você usou o esmolol, você usou mais vasopressor para manter eles com nível de pressão. Porém, isso não mudou a mortalidade em 28 dias e não mudou a mortalidade em 90 dias. Então, o paciente ele não morre comparado um com o outro, tá? Usa mais vasopressor, mas a gente vai ter também os benefícios de ganhar musculatura, que depois vai nos dar qualidade de vida, mais longevidade, vai dar outros desfechos que a gente não está medindo aqui, mas que a gente sabe que está relacionado com a musculatura. Então, talvez a gente devesse usar mais beta-bloqueadores em pacientes que estão críticos, pensando na melhora da qualidade muscular deles. Qual a gente vai usar? Propanolol mais estudado, apesar de ser só estudado em criança. Tá? Mas o esmolol também parece estar muito bem indicado e parece ser mais seguro, né? Porque a gente faz na bomba, a gente quer parar, a gente para e ele para de fazer efeito, diferente do propanolol, que a gente vai parar de dar agora, ele vai fazer efeito mais 8, 12 horas depois. Tá? Está muito bem indicado nos estudos para pacientes grandes queimados. Tá? A gente tinha a princípio um medo de atrapalhar a performance da reabilitação dele, porque vai diminuir débito cardíaco, etc. Mas não, os estudos mostram que não altera a reabilitação desse paciente. E como a gente vai usar? A gente vai usar ele titulado para reduzir de 15 a 20% da frequência cardíaca inicial. Tá? Não vai usar em paciente que está com frequência cardíaca menor do que 100, a princípio, tá? Mas pacientes que estão taquicárdicos, vale bem a pena a gente manter um beta-bloqueador para diminuir a frequência cardíaca dele, pensando em todos os outros ganhos que a gente vai ter. Só lembrar que idoso vai ter o clearance reduzido, a gente precisa tomar cuidado com o beta-bloqueador neles. Por último, mas não menos importante, a bomba, os esteroides anabólicos androgênicos. Essa aqui é a carinha da testosterona, tá? É um derivado de colesterol que a gente pode utilizar, né, exogenamente, mas que é um hormônio que a gente tem naturalmente no nosso organismo. Homens mais do que as mulheres, mas tem também.
Quando a gente fala de testosterona, a gente fala de vários tipos de testosterona, né? Propionato de testosterona, enantato de testosterona, decanoato de testosterona, própria testosterona. E o que significa isso? Significa a quantidade de carbonos que tem no radical que a gente botou ali. E por que isso vai fazer diferença? Para a gente saber isso. Porque quanto mais carbono, maior a meia-vida dessa droga. Por exemplo, a testosterona. Você faz ela intramuscular, ela vai ter uma meia-vida de 10 a 100 minutos. Tá? Um volume de distribuição bem alto, de 80 litros por quilo. Quando a gente começa a botar carbonos, o propionato, a gente aumenta a meia-vida para 4 a 5 dias. O enantato a gente começa a aumentar para 7 a 9 dias. Decanoato para 34 dias. E por aí vai. Então a gente aumenta a biodisponibilidade, diminui a biodisponibilidade dele para aumentar o tempo que ele vai estar fazendo efeito. E a gente também tem outros derivados de testosterona que são derivados dela, mas que não são apenas adição de radical, são alterações na molécula mesmo. Então a gente tem a testosterona, a dihidrotestosterona, a metiltestosterona, a nandrolona, a oxandrolona, que são todos que fazem efeitos muito parecidos, mas que podem ter efeitos menos anabólicos, ou mais androgênicos, ou menos androgênicos e mais anabólicos, o que vai depender da utilidade que você quer dar para esse esteroide anabólico androgênico que você está fazendo exogenamente. Por exemplo, se você estiver fazendo uma terapia de transição de gênero, você talvez queira um que tenha mais efeito androgênico do que efeito anabólico. Mas se você é um treinador de uma bodybuilder mulher, talvez você queira o que tenha mais anabólico do que um androgênico. E por aí vai. Tá? E como é que funciona a testosterona? A testosterona ela vai entrar por difusão pela célula, porque ela é bem apolar, como vocês viram ali. Dentro da célula, ela vai ser ou metabolizada ou já ligada automaticamente com o receptor celular de testosterona, tá? De androgênicos. Esse receptor ele vai para o núcleo e vai estimular a expressão gênica, que muito vai estimular a via do mTOR e cair onde a gente já viu. A testosterona pode ser também metabolizada. Perifericamente, geralmente ela vai ser aromatizada na gordura e vai ser transformada em estrogênio, que perde seu efeito de testosterona, androgênico, e passa a ter um efeito de estrógeno. Ela pode também ser metabolizada em DHT, pela 5-alfa-redutase, que vai ter um efeito mais potente do que a testosterona, mas vai ser na mesma via. Tá? E ela pode ser acabada, ser conjugada e excretada também. Como fica a testosterona? Tá? Aqui, no lado A, a gente tem o normal. A testosterona ela fica ligada 50% à albumina, 2% de testosterona que a gente tem é testosterona livre, a gente tem 4% ligado a proteínas carreadoras, tá? E 44% ligado a SHBG, que é a proteína ligadora de hormônios. A fração biodisponível é a fração que está na albumina e a fração que está livre. Essa fração está pronta para ser entregue ao tecido. Quando a gente faz reposição exógena, a gente muda muito pouco a composição do que está ligado nas proteínas e carreadoras, mas aumenta muito a que está na albumina. Então, você imagina um paciente que está com hipoalbuminemia, vai ter uma dificuldade de você manter, a testosterona vai ficar toda livre. Então, tudo isso vai ajudar a gente a entender como fazer uma testosterona no paciente e quando fazer uma testosterona no paciente. Tá? Quando a gente quiser dosar testosterona nesse paciente, o importante vai ser entender o que significa testosterona total e o que significa testosterona livre. Beleza? Geralmente vamos nos guiar pela testosterona total na hora de fazer as reposições nesses pacientes. E quais são os efeitos dos esteroides anabólicos androgênicos? Ganho de massa muscular, ponto, é isso que a gente quer. Ganho de força muscular, opa, também quero esse. Eritrocitose, às vezes a gente quer. Paciente anêmico, você está fazendo muita coisa, você já não consegue mais reverter essa anemia, anemia de doença crônica. Mas às vezes um paciente é jovem e ele já tem 14, 15 de HB. Se você fizer mais, o sangue fica espesso e teremos consequências. Pode dar acne, perda capilar de padrão masculino, pode dar hipertensão arterial, hipogonadismo e infertilidade, sim. Ginecomastia por causa da conversão periférica em estrógeno. Cardiomiopatia. O paciente que faz uso nível suprafisiológico de testosterona, ele vai ter uma insuficiência cardíaca. Ele vai
coração dele vai se comportar como um coração de insuficiente. Então, o paciente vai precisar fazer beta-bloqueador, o paciente vai precisar fazer IECA e por aí vai. Tá? Não é o nosso caso, a gente não está lidando com esse tipo de paciente. Tá? A gente não está lidando com um bodybuilder, com um atleta amador, a gente está lidando com paciente crítico, a gente vai querer manter metas humildes de testosterona. A mulher, se você fizer um uso muito alto, vai androgenizar. E existe um medo de uma hepatotoxicidade, redução de HDL, nefrotoxicidade. Que são coisas questionáveis na literatura ainda, tá bom? Uso comum na prática clínica. Usa-se muito pacientes TPOC e HIV, grandes queimados, pacientes caquéticos, pacientes sarcopênicos em UTI, pacientes bariátricos e pacientes obesos sarcopênicos. São os principais usos que a gente vai ter dentro de um hospital de anabólicos androgênicos. No HIV, a gente vai querer ganhar massa muscular. Então a gente tem estudos consideráveis, tá? 780 indivíduos em 13 estudos numa revisão, que a gente viu ganho de massa magra, ganho de peso, tá? Relacionado ao uso de hormônios androgênicos. Estudos que mostraram que em 12 semanas você teve ganho de peso, tá? Usando oxandrolona, ganho de massa livre de gordura, comparado com placebo. Então, HIV, a gente está bem embasado de fazer uso de oxandrolona. Doença renal crônica. O paciente de doença renal crônica acaba utilizando porque é um paciente que vai precisar de eritropoetina, é um paciente que vai precisar de uma eritropoiese. E a testosterona ajuda nisso. Tá? Pode ser utilizado. A gente viu ganho de peso, a gente viu eritropoiese, a gente viu aumento de massa magra, a gente viu aumento de força muscular, a gente viu aumento de creatinina sérica, obviamente, que são pacientes que vão ter mais músculo agora e são pacientes renais crônicos, tá? Mas pacientes que ganharam função muscular, conseguem levantar e sentar da cadeira tranquilamente, e pacientes que aumentaram a sua performance física com o aumento do pico de consumo de oxigênio, aumento de força do hand grip e redução da fadiga, o que se reflete para eles e melhora na qualidade de vida. Então são pacientes que você pode pensar também em fazer o uso de moxandrolona, que geralmente é o andrógeno mais estudado. Na hepatite alcoólica, a gente não viu diferença de mortalidade, não vê diferença de complicação em fígado, não vê diferença na histologia do fígado, nem na bioquímica, tá? Mas a gente diminui a mortalidade em pacientes malnutridos. Então, o paciente está evoluindo com hepatite alcoólica, já está desnutrido, está mais sarcopênico, é uma indicação possível. Pacientes estão em recuperação cirúrgica, tá? Esses pacientes que fizeram no pós-operatório enantato de testosterona tiveram redução na internação hospitalar, melhorou a qualidade, a facilidade de se levantar. Os pacientes de testosterona conseguiram sair do leito no terceiro dia comparado com o quinto dia dos pacientes do placebo. Não alterou a marcha, né, a capacidade de marchar, nem de subir escada, mas você tirou ele do leito mais fácil e tirou ele do hospital mais rápido. Tá? Paciente com DPOC. Aqui é onde tem muito estudo. Bom, aqui, em vez de usar oxandrolona, os estudos são feitos com nandrolona, geralmente. São pacientes que você viu ganho de peso, melhora do estado nutricional, melhora de massa muscular, melhora da força de inspiração desses pacientes, tá? Medidas antropométricas melhoraram, circunferência da coxa melhorou, endurance dele manteve igual, tá? Mas principalmente a fração de massa livre de gordura melhorou em todos esses pacientes. E no paciente DPOC isso é muito bom, porque você vai ter uma toalete melhor brônquico, você vai ter, se for entubado, você vai sair mais rápido do tubo, o paciente vai fazer menos pneumonia. Porque lembrando, músculo é um órgão do sistema imune também. Grande queimado, aqui é a oxandrolona que se usa para esses pacientes. Menor perda de peso, melhora o balanço nitrogenado, melhora do tempo de cicatrização das feridas, tá? Tempo de hospitalização menor, oxandrolona 31 dias comparado com placebo de 43 dias.
Isso tudo com a oxandrolona. Então, aqui eu acho que é uma das coisas mais bem indicadas, assim como o DPOC com a nandrolona, é a oxandrolona no grande queimado. Resumo das evidências que a gente tem. O que é prática baseada em evidências aqui? Paciente grande queimado, oxandrolona. 10 mg 2 vezes ao dia para reduzir mortalidade. Problema da oxandrolona. A oxandrolona aqui a gente vai fazer só oral. E oral ela tem mais efeitos colaterais, porque ela tem metabolismo de primeira passagem no fígado e a gente pode ter efeitos colaterais relacionados a isso. Tá? O que a gente vê na literatura é que apresentações parenterais são melhores do que apresentações orais no termo de segurança para os pacientes. Tá? No DPLC a gente não tem esse problema porque a nandrolona já é parenteral. Tá? Se for homem você vai usar 50 mg, se for mulher você vai usar 25 mg a cada 15 dias ou a cada 7, vai depender da sua avaliação. Tá? E aí você vai ver que melhora de composição corporal, você vai ver melhora da força inspiratória. Os pacientes vão ser beneficiados com isso. Outras indicações da UTI. Difícil. A gente não tem muita evidência. A resposta certa é não sei. Mas talvez valha a pena. A gente viu vários estudos que apontam para que fazer o uso de um agente anabólico melhora a sobrevida desses pacientes. Tá? E quais que a gente vai usar? Na farmácia de manipulação você tem testosterona base, você tem um decanoato, zipionato, acetato, você tem decanoato, estanozolol, gestrinona, propionato, oxandrolona, trembolona, DHEA, você tem muita coisa. O que eu uso, geralmente, quando eu prescrevo? Nandrolona. Por quê? Porque a parenteral é fácil de fazer, você faz a cada 7 ou a cada 15 dias, é fácil o paciente encontrar na farmácia, você não precisa manipular, tá? Mas aqui fica a critério do prescritor. Tá? E por falar em prescritor, como prescrever? Né? Substância anabolizante, a lista C5. Você vai usar um receituário de controle especial, tá? Aquele de 2 vias, branco. Você tem que botar seu CPF, quando você está prescrevendo. E você tem que botar um CID de doença. Não tem erro. Bota E43, que é desnutrição proteico-calórica. Não tem quem vai dizer que o paciente da UTI não tem. Tá? E está justificado. O ideal é solicitar que o farmacêutico do hospital compre, né? Para ter. O ideal seria ter. Afinal, como vocês viram, a gente deveria usar bastante, né? Deveria usar mais do que usa. Mas não temos no hospital aqui, por exemplo, então a gente vai prescrever para o paciente trazer de casa, da farmácia. E em resumo, o que eu diria, né, assim, de grande mensagem para essa aula aqui, né? Que a gente tem que construir essa recuperação desse paciente, essa proposta anticatabólica em uma pirâmide. Não adianta a gente querer chegar no hidroximetilbutirato, no propionato de testosterona, se a gente não está batendo meta calórica nesse paciente. Como eu falei, você pode ter o melhor engenheiro, se você não tiver tijolo, você não vai levantar casa nenhuma. Então você tem que bater as metas calóricas dos pacientes. Façam calorimetria. Se a gente não souber a meta, a gente vai ficar cego, a gente vai errar. Vocês viram, 43% das vezes a gente errou para baixo. A gente erra para cima em alguns casos também. A gente acerta muito pouco, a gente acerta em 40%. 43% dos nossos pacientes aqui a gente errou para baixo. A gente não estava batendo a meta calórica. Então, bata seus macros. Treine com constância e com qualidade. Esse paciente precisa ter exercício ativo. A gente precisa combinar com a fisioterapia de fazer a fisio logo depois de tomar o suplemento, ou um pouco antes de tomar o suplemento, para ele ter o máximo de absorção das proteínas. A gente precisa garantir que o exercício seja ativo, que ele saia do leito o máximo possível. Que nem eu falo para os pacientes, leito, cama, é para quem está morrendo. Se o paciente acha que não está morrendo, não é para ele ficar na cama. A gente não quer que ele fique na cama, a gente quer que ele saia o máximo possível. E a gente quer que faça exercício ativo 3 vezes ao dia, pelo menos. Depois, em terceiro ponto, eu acho que entra o beta-block, principalmente nossos pacientes, que são pacientes que estão hipercatabólicos. Tá? Na sequência, eu botaria a bomba. Botaria a testosterona suplementada. E por último, eu pensaria em creatina, HMB, e essas outras coisas, tá? Leucina, porque a evidência é mais fraca do que a da testosterona. Então, minha sugestão, isso aqui não tirei de lugar nenhum, tá? Acho que é só um resumo dessa aula, é que a gente faça assim com os pacientes, né?
bata metas, faça exercício, controle o hiperdinamismo do paciente, o hipermetabolismo do paciente, entre com medidas para frear o catabolismo, tentar começar o anabolismo e adicione a perfumaria na sequência disso.